Olá amiguinhos do Vlog do Zé aqui, hoje com a volta do Perguntas e Respostas falando de filtros. Pois é, vocês sempre me pediram para falar desses acessórios que a gente coloca nas nossas lentes e eu sempre deixei para depois esse vídeo porque eu não tinha muito volume em filtros e nem usava tanto eles. Mas desde que eu comprei a Blackmagic Cinema Camera, ela teve algumas exigências, né, para controlar a exposição utilizando os filtros, e aí agora eu tenho um monte deles, sei do que eu tô falando, posso contar pra vocês. Então hoje a gente tem o Vlog do Zé falando de filtros. Primeiro vamos estabelecer uma coisa muito simples, que hoje eu vou falar só dos filtros óticos, né, aqueles que a gente coloca na lente. Eu não vou falar nada de filtro tipo Instagram ou filtro do Photoshop, que são esses acessórios fáceis de usar aqui, que eles vendem nessas caixinhas, né? Eu vou mostrar os 3 tipos que eu consigo mostrar aqui pra vocês. O principal deles, que é o de rosca, né? É um filtro que vem um anel com o vidro no meio e você simplesmente rosqueia ele aqui na frente da sua lente, né? Cada lente tem um tamanho diferente. Essa daqui, por exemplo, é 72mm e a 50mm f1.2L, ela tem uma rosca de 72, você compra o filtro adequado e você simplesmente encaixa aqui na frente, e isso daqui é um filtro de rosca. Um outro tipo de filtro que existe, que vocês podem encontrar bastante, eu não uso tanto, mas vocês sempre me perguntam, a gente vai falar um pouquinho depois, são os do tipo baioneta, que são filtros que você simplesmente encaixa aqui, né? Eu tenho uma handcam da Sony com um teleconversor ótico na frente, e ele não tem a rosca, né? Ele tem 2 botões aqui, é uma baioneta, você simplesmente encaixa aqui e ele fica preso. Esse é um outro tipo de filtro. Algumas lentes que tem um elemento da frente estranho, né? Por exemplo, aqui a 14mm f2.8L USM, que ela é uma ultra wide angle retilínea, ele tem, né, esse elemento redondo aqui na frente e ela não consegue suportar filtros. Então a Canon dá a opção de você colocar o gel, né, aqui atrás, né? Ele tem o quadradinho cortado aqui com encaixe e o espaço para você colocar o filtro atrás da lente. E um outro tipo de filtro que eu consigo mostrar para vocês hoje tem a ver com o filtro de rosca, só que eles, em algumas lentes, né, o elemento da frente é tão grande que esses filtros acabam sendo caros demais. Então, por exemplo, a gente tem aqui a Canon 200mm f2, que é esse trambolho, né, não tem cabimento você colocar um filtro aqui na frente, porque esse elemento aqui sozinho vai ter mais de 100mm. Então existe o sistema drop-in, que você pega aqui atrás da sua lente, ele sai um pedacinho aqui, e aqui você encaixa o seu filtro, né, são filtros especiais que você coloca aqui por baixo e encaixa aqui atrás da sua lente, e isso aqui é o sistema de filtros drop-in. Uma outra pergunta que vocês fazem pra mim é sempre em relação à qualidade de imagem, que marca que eu uso. Eu não vou falar tanto de marca hoje porque eu uso poucas marcas que eu confio. E gente, não tem muito segredo. Um filtro, como ele tem que ser um vidro de alta qualidade, e os principais filtros, né, os mais caros, de maior qualidade, eles recebem coatings no vidro, né? O que é o coating? O coating é um acabamento que pode ser tanto multi-coated, né, de ter dos dois lados, ou só o single coated de um lado só. Esses coatings, eles são importantes para dar propriedades para o vidro de uma maneira um pouco mais rápida e barata. Mas mesmo assim, os filtros de alta qualidade, eles vão custar cerca de $1 por milímetro, né? Então, se você tem um filtro de 77mm, um filtro razoável aí, ele vai estar na faixa dos $50 até os 100, e dependendo do fabricante, se ele for multi-coated, for filtro de cristal, for filtro mais fino, você consegue facilmente chegar aí, né, em marcas tipo Heliopan, BW ou mesmo a Typhon, filtros de $300. Então não tem segredo, você sempre me pergunta, dá uma opção de filtro barato e bom. Gente, não existe, né? Eu tenho um filtro muito interessante que eu comprei aqui no Brasil, que é esse Fancier High Definition. Eu paguei R$50 num filtro de 72mm. É uma porcaria esse filtro. Eu coloquei na minha 50mm f1.2L e ele dá flaring, né? Você vê nitidamente uma diferença de contraste na imagem. E isso aqui que é um filtro, né, gente, de R$50, não tem segredo, né? Um filtro de R$50 com certeza não vai ser um dos melhores filtros. E aí não tenho muito o que falar pra vocês. Se vocês querem um filtro de alta qualidade, infelizmente ele vai custar caro. E também, né, dependendo do tamanho, por exemplo, as lentes mais novas da Canon que vem com 82mm na frente de raio, isso é extremamente caro. De raio não, de diâmetro, e esses filtros são cada vez mais caros. Então é interessante vocês observarem qual é o filtro que vai na lente, para vocês comprarem um pacote de lentes que sejam compatíveis, os filtros entre elas. E também, né, não ter aqui, eu tenho principalmente 72, 77, 67,
e 82 é um monte de filtro que não funciona entre todas as lentes. E agora a gente vai falar dos filtros que eu mais uso, que são poucos, começando pelos ND. A gente tem aqui um pacotão de ND. E o que é o ND? ND em inglês é Neutral Density, que traduzindo, obviamente, para o português, é densidade neutra. E o que é um filtro de densidade neutra? O filtro de densidade neutra, ele tem que reduzir a luminosidade da sua lente, né, da luz, sem mexer em mais nada, nem de direção, nem de cor. Ele tem que ser completamente neutro. Ele vem em ratings de 2, né, o filtro ND2, ele vai diminuir a transmissividade de luz em 50%, né, ou seja, é um stop. Né, e eu tenho aqui, por exemplo, um ND4, que ele vai ser 2 stops. Eu tenho até um ND16, e vocês conseguem aí colocar, né, um filtro em cima do outro e ir aumentando isso. Esses foram os primeiros filtros que eu comprei. Né, vamos mostrar aqui a diferença de um ND4 para um ND16, e esses são os filtros que eu mais uso na Blackmagic Cinema Camera. Como eu expliquei para vocês que a exposição é controlada pelos filtros, né, a gente não pode ficar mudando muito a velocidade do obturador, senão a gente muda como a câmera captura os movimentos. E o ISO também a gente não deve ficar trocando de shot a shot, senão vai ficar muda, né, a percepção de cor e o ruído. É assim que você controla a sua exposição. Você coloca um filtro em cima do outro, se tiver muita luz, e mesmo, né, em efeitos criativos, se você quer deixar a sua lente totalmente aberta, por exemplo, um dia de sol, você tem que usar um filtro ND na frente para você controlar a exposição, né, de ver que fica super escuro aqui um óculos de sol mesmo para sua lente. E esses aqui são os filtros ND. Eu descobri muito recentemente, né, foi mais tarde do que eu gostaria, uma tecnologia que eu não tinha conhecimento, é evidente que eu acabei de falar isso, que são os filtros ND variáveis, né? Eu comprei dois aqui, eu tenho um da Tiffen 52mm e um da Tiffen 77, que funciona em várias lentes da série L, que ele é variável. Então você tem aqui, é o mesmo conceito de um polarizador, né? O mesmo princípio do polarizador, que você tem uma rosca e ele gira, e você consegue, aqui vou colocar na minha camiseta, quando você vai girando, ó, você tá vendo que ele vai ficando mais escuro? Ó, ele vai ficando escuro. Então você tem variáveis níveis de ND num filtro só. Isso aqui é muito mais barato do que ter um monte de filtro. Esse filtro aqui não é barato. Eu paguei quase R$500 nele aqui no Brasil. Mas ele substitui todos os outros ND. Né? E você vai girando aqui, ó, ele voltou a ficar claro. E agora ele voltou a ficar escuro. Isso aqui é um filtro ND variável. Esses são os que os principais uso, junto também dos polarizadores. Eu tenho um polarizador aqui que eu queria mostrar pra você. Não, eu já montei ele aqui na 50mm. Os polarizadores, eles são diferentes dos ND porque eles não são feitos para diminuir a luminosidade. O polarizador é um pouquinho mais difícil de explicar, a gente tem que entender um pouquinho de física ótica. Que a luz, ela tá viajando em todas as direções, né? Eu tenho duas fontes aqui, elas não mandam a luz só para frente, elas vêm de todas as direções. E dependendo da superfície que você estiver fotografando, essa luz reflete, né? Como ela está de todas as direções, ela bate em vários ângulos e reflete. O polarizador, ele vai permitir a entrada de luz que seja diferente da polarização que ele tem. É como se fosse uma veneziana, né? Ele tem uma proteção, né? São partículas que elas se alinham muito bem e ele fica que nem uma veneziana, igual eu tenho na janela aqui. E dependendo do ângulo que essa veneziana tiver, você tem esse controle, né? Você consegue girar o filtro polarizador aqui na frente. Você polariza a lente para ela não absorver o reflexo. E para que a gente faria isso? Bom, um monte de situações, principalmente quando você está fotografando, por exemplo, na água, né? O pessoal de esportes e quer pegar reflexos que tem a luz que tem dentro da água, mas aquele reflexo da superfície atrapalha, você pode usar para isso. Pessoal de produto, né? Quando o pessoal deu um exemplo muito bom no Facebook, que o fotógrafo aparece no reflexo do olho do modelo, você consegue com o filtro polarizador simplesmente apagar o fotógrafo do reflexo. Eu mostrei uma mesa, né, no Facebook também, que é um exemplo de produto. Quando você tem um reflexo dos iluminadores que você tem no seu estúdio e você não quer aquilo, você simplesmente vai lá no polarizador e corrige. E esses dois, o ND e o polarizador, são o que o Zach mais usa, e lógico que eu sei que tem um monte de outros tipos que vocês pediram para explicar. Voltando, né, começando pelos filtros UV. O que é o filtro UV? Ele não deixa de ser um filtro, né, de ultravioleta, que eles eram usados muito na época do filme, porque os filmes eles são sensíveis a esse tipo de luz, e dependendo da situação, se tiver muita luz, principalmente solar,
dava uma diferença, né? Ele ficava com umas imagens mais esverdeadas ou mais roxas e você conseguia controlar isso com o filtro V. Hoje, na era digital, o sensor digital não é sensível a esse espectro de luz e o filtro V acabou virando aí, né, um protetor transparente para a lente. E eu não uso esse tipo de filtro, né? Eu não vejo a tal proteção que o filtro vai oferecer, né? Que muita gente fala, mas eu já tive lente que caiu no chão e só o filtro quebrou, não quebrou o elemento frontal. Eu não acredito nisso, né? Porque o filtro ele é tão sensível quanto um elemento da lente e dependendo do impacto aí, com certeza tudo vai quebrar. É evidente que eu uso em algumas situações, por exemplo, quando tem muita poeira, ou eu já fui filmar em cozinha, que era perto do óleo, da gordura, eu coloquei um filtro V, que o filtro era muito mais fácil de substituir do que o meu elemento frontal, mas na minha opinião, eu não compro esses filtros, eu não uso na minha lente, né? Eu prefiro ter o conjunto óptico totalmente limpo, né? Ainda mais se vai comprar aí uma lente de $1.500 para colocar um filtro de R$50 na frente, não façam isso. Um outro tipo de filtro que vocês sempre pedem para mim e eu também não uso, que eu vou dar de exemplo aqui na minha Handcam, que a Sony também fabrica muitos deles, que são os teleconversores que vem aqui na frente. Esse aqui, por exemplo, é um One Touch Wide Conversion Lens de 0.6. Esse aqui vai transformar a minha lente da Handcam numa lente ainda mais wide. E vocês usam muito desses, eu vejo, do tipo fisheye. E o que você está fazendo aqui? Bom, aqui eu tenho um elemento côncavo convexo que vai de fato abrir o meu ângulo de visão de acordo com a minha lente que está atrás. A lente vai focar nesse campo de visão e eu vou ter um espaço mais wide angle. O problema, gente, é que isso aí, a qualidade de imagem vai degradar bastante, né? Você tem principalmente problema com Chromatic Aberration lateral, que vai ficar bem visível, e é por isso que eu não uso esses filtros. Eu sei que eles existem, se você precisa de fato dessa distância focal diferente, que é como eu uso nessas handcams, que eu preciso muito, vale a pena, mas a gente tem que lembrar, não é um sistema óptico desenhado para todos os equipamentos, né? Isso aqui eu posso colocar em qualquer câmera que tenha esse tamanho de baioneta, e ele não é otimizado para todas as lentes. Então você tem uma perda de qualidade de imagem, funciona, né? Criativamente eu vejo muita gente de skate usando aqueles fisheye bem porcaria e funciona o tipo de look, mas é um tipo de filtro que eu não uso, vocês pediram para eu falar. Um outro tipo que eu também não uso, mas eu vou começar a usar, que eles são mais difíceis de usar, são os graduados, que é um filtro ND que ele tem um degradê de cima para baixo, que é muito interessante quando você tem, né, a fonte de luz muito grande em cima, por exemplo, durante o dia no sol, você consegue controlar aquilo, fica um efeito tipo aquele do vidro do carro, né, que ele começa mais escuro em cima e fica claro embaixo. É muito interessante. E também os filtros coloridos, que hoje na época digital a gente já tem os filtros digitais, faz isso direto na câmera, mas os filtros coloridos eles têm um legado aí muito importante na fotografia preta e branca, né, porque você consegue filtrar a luz que vai entrar na sua câmera, né, e dar efeitos bem dramáticos aí, né, filtros vermelhos que eles vão refletir todo o tipo de espectro, por exemplo, o vermelho, e vai saturar muito mais o azul do céu, então você tem uma foto preta e branca com aquele azul bem, com aquele preto bem grande em cima, e são estes os filtros que o vlog do Zack conhece e que eu queria explicar para vocês. Gente, não é um vídeo tão complexo, né, porque o ND é o que eu mais uso, polarizador, e esses outros todos criativos vocês podem experimentar, né, eu sei que tem um monte de outro tipo de baioneta que você encaixa filtros quadrados, que eu também não uso, mas enfim, o que eu sabia de filtro é isso. O importante é vocês saberem dos ND, que são extremamente flexíveis quando você quer ter abertura grande, mesmo com muita luz, os ND variáveis, que são a mão na roda aí para você poupar dinheiro, polarizador, que é obrigatório ter um no kit, né, que atenda a maioria das suas lentes se você tiver problema com muito reflexo, e esses outros criativos, né, que a gente coloca aí dinheiro, ou pouco dinheiro, ou muito dinheiro, pra conseguir o resultado que a gente precisa. Esse é o vlog do Zack, deixa eu mandar o abraço nos últimos vídeos, né, que esse aqui vai fazer 2 semanas que eu não postava nada, que foi lá no Facebook, tem bastante gente, a Camafeu Filmes me pediu, foi um menino que pediu para mandar um abraço para todos da Camafeu Filmes, o Edgardo Romão, o Felipe Sobral, o Vitor Rosa, que pediu também um beijo para a amiga dele, a Vanessa, o Aislan Garcia, o Caio Giovanni Melo, e os abraços do YouTube, que é o Valdir Domingues, o Fábio Ferreira, o Fotovlog Studio, Jéssica00, Samuca Wizard, o 123 Vitória 123, Vogas Fotografia, Thomas Santos, Edson Lubas e Fernando Machado. Esse é o vlog do Zack. Vocês sabem que a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, eu estou no YouTube, no Vimeo, evidentemente. A gente tem o Tumblr com o Pixel Peep e também o Flickr. O Tumblr que eu não atualizei com as imagens da Blackmagic, preciso fazer isso. Enfim,
Esse é o Vlog Zé, que adoro todos vocês. Até a próxima, que a gente já vai voltar a falar de lente. Eu espero fazer 2 vídeos seguidos de Nikon. E é isso, um beijo, até mais e o Moa de sempre.